Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui, mais uma vez, para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade. Nosso objetivo sempre é conectar estudos científicos do mundo moderno com os ensinos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a disciplina e como essa ferramenta pode auxiliar para sairmos do nosso modo de fuga, de não resolução das situações na vida. Para iniciarmos, façamos então a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz se faça presente em nosso coração e em nosso meio, que consigamos partilhar, multiplicar, entender e levar os ensinamentos e a Tua alegria onde formos. Possamos assim, Senhor, ser um ponto de luz nesse nosso mundo para juntos regenerarmos, começando por nós mesmos. Que assim seja. Muito bem, para a reflexão, o primeiro texto de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 24, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. A fuga. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de uma preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Que assim seja. Eita, que reflexão importante para nós, né? Emmanuel vem nos ensinar como a fuga das necessidades de evolução, de crescimento e aprendizagem aqui nessa vida, no planeta, são uma recorrência do nosso eu inferior, ou do nosso ego, ou seja, desse nosso instinto animal de querer se apegar ao prazer excessivo, às coisas materiais que são passageiras, aos excessos, aos apegos aqui no mundo e assim por diante. E o que Emmanuel nos faz refletir através do ensinamento de Jesus? Que façamos a fuga, mas não uma fuga qualquer, a fuga daquilo que nos arrasta para o lodo, para baixo, para que a única forma de viver bem aqui, nesta terra, se torne a nossa evolução e crescimento. E não somente lá no futuro, quando a gente já está doente, começando a ficar inválido, mais idoso, ou quando aparece alguma coisa inesperada, para só nesses momentos refletirmos. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter trabalhado mais a minha essência, eu poderia ter me esforçado mais para ajudar, eu poderia ter feito tanta coisa que eu gostaria de fazer
e não fiz. Então, não deixemos para o sábado, que já está acabando a estadia da semana, ou seja, uma analogia com a nossa vida e tempo aqui na Terra, o que deveríamos ter começado a fazer desde segunda. Vamos aproveitar o momento em que estamos, seja ele qual for, viver o agora, fazer o que precisa ser feito, fugirmos, sim, daquilo que nos arrasta para baixo, que nos joga na inércia, nos joga a tentação de nos tornarmos mais animalizados e menos espiritualizados. E, ao mesmo tempo, não fujamos nunca dos deveres, das obrigações, pois aqui nos deixa muito claro que é necessário um esforço para que consigamos nos afastar dessas tentações ou coisas que nos dão prazer momentâneo, temporal. Ou seja, prazer só para o corpo, para a matéria, para os sentidos, mas nada de evolução e crescimento. Às vezes nós queremos ficar o tempo inteiro sem fazer nada. E aí, isso vai nos trazer alguma evolução? Às vezes nós queremos nos esbanjar na comida, nos prazeres sensuais, queremos nos esbanjar só no que nos traz bons sentidos do corpo e esquecemos que o trabalho, o esforço e, acima de tudo, a disciplina para manter fazendo o que precisa ser feito no dia a dia são as ferramentas indispensáveis para seguirmos evoluindo. Ou seja, fugir do que arrasta para baixo, ter disciplina constante para fazer o que precisa ser feito, querendo ou não querendo, para assim, lá na frente, olharmos para trás, eu acho que eu não fiz tudo que eu poderia, mas eu fiz um esforço genuíno e eu evoluí. Ter a consciência tranquila de que, pelo menos, estamos no caminho de evolução. É isso que nós temos que refletir. E dentro desse contexto, temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é disciplina. A disciplina é a ideal companheira de todas as horas, essencial em todos os momentos e em todas as situações. Disciplina no trabalho para que o trabalho seja construtivo e edificante. Disciplina no falar para que a conversa seja atribuída ao clima de caridade e bom proveito. Disciplina no pensar para que o pensamento possa ser o precursor de boas atitudes envoltas no equilíbrio. Disciplina nos sentimentos para que os sentimentos sejam educados para manifestarem união e amor sempre. Disciplina em tudo, para que tudo se estabeleça em sintonia com a vida. Se não adotarmos a disciplina na vida, o que será de nós? Tenhamos essa certeza. A disciplina é indispensável. Disciplina resulta em felicidade no futuro. Mesmo que essa palavra nos pareça dura e difícil, ela é garantia de que tudo pode dar certo. Que assim seja. Como complementa de forma sublime a reflexão do Evangelho, né? Disciplina indispensável para o nosso bem-estar e felicidade no futuro. A disciplina, como bem dito aqui, significa fazer um esforço de permanecer atentos ao que é o nosso dever e cumpri-lo, querendo ou não querendo, mas tenhamos a disciplina de realizar o que está programado e é necessário. Lembra que sempre o céu ajuda quem se ajuda, ou seja, Deus fará a parte dele, mas para isso nós temos que fazer a nossa. E a nossa exige disciplina. Não existe ninguém que evolui no mundo em todos os aspectos, material, financeiro, espiritual, sem ter disciplina. Disciplina para trabalhar, para ter saúde e fazer os deveres e obrigações dentro de casa, disciplina para ler e estudar, disciplina para fazer atividade física e manter o seu corpo saudável, disciplina para controlar os pensamentos e sentimentos e ações gradativamente. Isso quer dizer que todos nós vamos de uma hora para outra, agora eu sei que a disciplina é importante, eu vou fazer tudo de hoje para amanhã. Não é bem assim, né? Nós sabemos. Mas sem o esforço constante para termos essa disciplina, não vai ter evolução e não tem melhoria. Simples assim. Se nós queremos ver o nosso amanhã melhor do que o hoje, construamos hoje a disciplina que queremos
para obter o sucesso. E o sucesso em todos os aspectos. Muito interessante, eu não me esqueço, né, no relato de vida do Chico Xavier. Emmanuel, quando começou as atividades com ele, falou que ele precisava de 3 coisas para exercer o seu mandato de tarefa e mediunidade aqui na Terra, nessa encarnação que ele teve. E ele começou a falar quais eram essas 3 coisas, que são disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, confirmadas e conquistadas se nós mantivermos a disciplina naquilo que é bom, reto, justo e necessário. Querendo ou não, né, gente? Porque todos nós temos nossas fraquezas, mas vamos manter o esforço. Assim chegaremos lá. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Efeito da aprendizagem baseada na autodisciplina nas habilidades sociais. Esse artigo foi publicado no Journal ou na revista que tem como título International Journal of Science and Research, que quer dizer Revista Internacional de Ciência e Pesquisa, pelos autores Sumadi, Tabitha Sri e Cristina Innocenti. Bem, que esse artigo científico avaliou de uma forma muito interessante. Eles pegaram estudantes, 120 estudantes do ensino básico, e fizeram uma comparação de ensinar a autodisciplina, ou seja, você mesmo se autogovernar para fazer o que precisa ser feito dentro das demandas e necessidades da escola e da vida, e foi ensinado essa autodisciplina. E para um outro grupo, não, mantiveram como são mesmo, do jeito que sempre foi. E observaram como isso interfere na socialização e bem-estar dessas pessoas. Ou seja, o que o aprendizado da autodisciplina, do autocontrole, vai auxiliar nas relações sociais e no bem-estar. E o que eles observaram, de forma muito interessante, é que todas as pessoas que passaram a treinar a ter autodisciplina, autocontrole para fazer o que precisa ser feito, e inclusive treino de autodisciplina com relação às emoções e os seus conteúdos íntimos pessoais, tiveram muito maior sucesso de relacionamentos sociais e também de bem-estar. Ou seja, não é só o que o Evangelho nos ensina, mas a ciência também corrobora que treinarmos e a exercer a disciplina, ela vai nos trazer benefícios de realização, convívio e socialização. Façamos então a nossa parte, façamos o nosso esforço, mesmo com as quedas, mesmo com as dificuldades. Vamos persistir para conquistar o que temos que conquistar aqui nessa vida, né? Que é o crescimento e a evolução de cada um. Ajudando ao próximo sempre. Que assim seja, né? Façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por podermos aprender juntos sobre a importância do ensinamento que vem de mais alto, sobre a disciplina e permanecer no caminho reto. Abençoe para que sejamos alegres, fortes e abertos a intuições e ensinamentos dos anjos e mentores de mais alto. Abençoe a cada um que nos acompanha nas suas necessidades e aos anjos de luz que nos guiam. E assim, pedimos a sua bênção para esse encerramento. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.